Irmãos, boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida essa noite, amém? Seja bem-vindo, você que já é da casa, seja bem-vindo, você que nos visita essa noite, seja bem-vindo também, que o nosso Deus possa falar ao seu coração essa noite, amém? Os avisos estão no ponto lá? Nós vamos dar eles no início. Estão no ponto? Sim, não? Sim? Então vamos lá. Nós temos só 2 avisos rápidos. No dia 22 de julho, nós teremos nosso arraiá, um tempo de comunhão, que nós vamos ter algumas brincadeiras, comer, se divertir, trazer as crianças para brincar. E você que deseja participar, você nos procure, dê o seu nome, para que a gente possa se organizar da melhor forma possível, amém? Amém? E o segundo aviso, no próximo sábado, dia 15, nós teremos nosso culto de mulheres, amém, mulheres? Todas as mulheres são convidadas a estar presente, a Thay e as outras mulheres estão organizando aí. Começa às 15h30, então todas as mulheres são convidadas. Venha, traga uma amiga, traga uma vizinha, traga sua mãe, traga sua avó, traga sua tia, traga mulheres para participar desse momento de comunhão entre as mulheres, amém? Amém? Vamos então para a palavra do nosso Deus. Você que tem a sua Bíblia, abra ela comigo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no verso 15 em diante. Efésios, capítulo 1, no verso 15 em diante. Nós estamos numa série, expondo a carta de Paulo aos Efésios, falando sobre a igreja e aprendendo um pouquinho sobre aquilo que Paulo ensinou aos Efésios, que se aplica à nossa igreja hoje também. Efésios capítulo 1, no verso 15 em diante. Se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, que nós projetamos o texto ali para facilitar para você. Você que tem Bíblia, abra ela conosco. Efésios 1,15, amém? Amém? Acompanhe a leitura comigo então. Diz assim: desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Amém? O tema da nossa mensagem de hoje, irmãos, é 4 motivos porque os olhos do seu coração precisam ser abertos. Ou como Paulo diz ali, 4 motivos porque os olhos do seu coração precisam ser iluminados. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite que podemos estar aqui, Senhor, diante da tua presença, como igreja, te louvando, te adorando e aprendendo mais da tua palavra, Senhor. Senhor, nós somos gratos por teu Filho Jesus ter sacrificado a sua vida por nós naquela cruz, Senhor. Que nessa noite o nome de Jesus possa ser exaltado no meio da tua igreja, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, que aqui vai ser pregada, que ela, Senhor, venha a ser conduzida através do teu Espírito Santo ao coração de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que aqui entrou nessa noite, Senhor. Que ela nos edifique, que ela nos exorte, que ela nos console, que ela nos faça mais parecido com teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor.
Assim nós oramos, Senhor, nos colocando na dependência do Senhor nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos falar hoje, irmãos, sobre 4 motivos porque os olhos do seu coração eles precisam ser abertos. Nós vamos dar sequência aqui na carta de Paulo aos Efésios. Nós falamos ali, vamos dizer assim, na primeira parte do capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, sobre as bênçãos, né? Que Deus nos abençoou, Deus Pai nos abençoou, Deus Filho nos abençoou, Deus Espírito Santo nos abençoou. E nós aprendemos até aqui o que cada bênção dessa significa para nós, o que cada um dos 3 da Trindade fez por nós. Paulo agora, irmãos, ele vai começar a orar. Esse trecho que nós lemos aqui é uma oração de Paulo. E o que é mais comum nas cartas de Paulo são orações. Seguidamente, quando você lê as cartas de Paulo, você vai encontrar Paulo orando pela igreja, Paulo orando pelos irmãos, Paulo orando pelo crescimento, pela fé, pela maturidade da igreja. Esse trecho ele é uma oração de Paulo. E veja bem, as orações de Paulo, elas são o ponto alto da sua teologia. Sabe aonde termina todo o conhecimento de Paulo? Em oração. Sabe aonde termina toda a teologia de Paulo? Em súplica, em intercessão, em louvor, em adoração. Veja bem, meus irmãos, toda teologia que não nos conduz à devoção e à piedade no Senhor, ela não tem aplicação e não serve para nada nas nossas vidas. Para que precisamos conhecer a Deus? Por que precisamos entender a palavra de Deus? Porque estudamos sobre Deus, aonde isso deve nos levar a uma vida de piedade, a uma vida de devoção. A vida de oração de Paulo, as orações de Paulo, elas são o ponto alto da sua teologia. Depois de Paulo falar de doutrinas excelentes, maravilhosas e profundas, Paulo agora ele vai interceder, ele vai orar, ele vai clamar pela igreja. Como nós vimos até aqui, em Efésios, do capítulo 1, do verso 1 ao 14, Paulo ele nos mostrou que a igreja é um povo abençoado, que o povo de Deus ele é um povo abençoado, que já foi abençoado, com todas as sortes de bênçãos. Paulo ele nos mostrou que a igreja é um povo mais abençoado do mundo. Veja bem, não existe povo mais abençoado do que o povo de Deus. Não existe nesse mundo ninguém mais abençoado do que um crente. E lembrando que quando falamos de bênçãos, não falamos de coisas materiais. Falamos de bênçãos que nós não podemos obter com o nosso esforço humano. Deixa eu repetir para você, o povo mais abençoado do mundo é o povo de Deus. A igreja é o povo mais abençoado do mundo. Paulo ele vai orar aqui. E veja bem, o desejo de Paulo era que os cristãos de Éfeso entendessem as grandes bênçãos que eles tinham em Cristo. Então Paulo falou das bênçãos, agora ele vai orar. E sabe qual que é o centro da oração de Paulo? Que eles conheçam, que os cristãos de Efésios conheçam, que os cristãos de Efésios entendam. Porque não adianta nós sabermos que somos abençoados na teoria, se nós não conhecemos de fato essas bênçãos na prática. Paulo ele vai orar, e a oração de Paulo é para que os cristãos de Éfeso, entendam as grandes bênçãos que eles têm em Cristo. O apóstolo, ele sabia da fé e do amor dos Efésios. Olha o que diz o verso 15 e o verso 16, a primeira parte. Diz assim: desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Paulo sabia que eles tinham fé e que eles tinham amor, e que essas duas coisas andam junto. E por saber que aquela igreja possuía fé e possuía amor, Paulo ele se alegrava com aquela igreja. Ela era motivo de alegria para Paulo. Paulo começou a sua carta com uma grande bênção. Paulo ele vai continuar a sua carta agora com uma grande intercessão. O que nós vamos ver a partir daqui é Paulo orando, é Paulo intercedendo, é Paulo clamando pelaquela igreja, é Paulo fazendo uma grande intercessão.
Um parênteses aqui, Paulo orava muito, amém? Talvez Paulo, irmãos, era aquele que andava com um bloquinho de notas, anotando as suas orações, escrevendo as suas orações, porque a maioria das suas orações estão contidas nos seus ensinos. Paulo, ele orava muito, Paulo, ele intercedia muito pela igreja, e Paulo, irmãos, ele começou a orar, e sabe o que nós podemos prestar atenção? A maioria das orações e das cartas de Paulo são escritas de dentro da prisão. A maioria dos ensinos de Paulo que nós lemos no Novo Testamento, Paulo escreveu de dentro da cadeia. Paulo estava preso, Paulo estava encarcerado, e Paulo estava orando dentro da cadeia, porque veja bem, não orar, encontrar motivo para não orar, irmão, nós não temos. Ah, pastor, eu não oro porque eu estou cansado, eu não oro. Não, você não ora porque você não quer, porque se você quer, você ora, meu irmão. Se você quer, você acha tempo para orar. Paulo orava de dentro da cadeia, preso, algemado, irmão, passando trabalho. Sabe o que ele está fazendo? Orando pela igreja, orando pelo povo de Deus, intercedendo por aqueles que necessitavam. Veja bem, nós não temos desculpa para não orar. Se não oramos é porque não queremos, e se não estamos orando porque não queremos, já vou começar falando algo para você: se arrependa da sua negligência hoje aqui, meu irmão, porque você precisa ter uma vida de oração. Orar faz parte da vida de um cristão, e se não estamos orando, estamos pecando. Se não estamos orando, estamos pecando. E outra coisa, quando paramos de orar, começamos a pecar. Veja bem, toda vez que você para de orar, você começa a pecar. Paulo, ele vivia essa vida de oração. Paulo orava de dentro da prisão, irmãos. Ele estava preso e orando. E de dentro da prisão, Paulo menciona as bênçãos que ele desejava que os crentes conhecessem. Ele está dentro da prisão, ele está orando, ele está intercedendo pela igreja, intercedendo pelo povo santo. E Paulo, ele está orando de forma específica. Ele está orando para que os crentes, eles conheçam a Deus. Sabe o que você não encontra nas orações de Paulo? Paulo pedindo para que Deus abençoasse o povo materialmente. As intercessões de Paulo não estavam ligadas a coisas materiais, não estava ligado a dinheiro, não estava ligado a bens, não estava ligado a posses. As orações de Paulo estavam firmadas em duas coisas: percepção espiritual. Então ele está orando dizendo: Deus, que o teu povo ele entenda, que o teu povo ele compreenda. Deus, que o teu povo ele amadureça espiritualmente. O segundo alvo de oração de Paulo de dentro da cadeia é que o caráter de Cristo seja formado no teu povo, que a tua igreja ela tenha o caráter de Jesus. A ênfase de Paulo estava na percepção espiritual, estava no verdadeiro caráter cristão. Há dois extremos, irmãos, em relação à questão das bênçãos de Deus. Há dois extremos. O primeiro deles, os cristãos que oram apenas em favor de novas bênçãos espirituais, ignorando o fato de que Deus já os abençoou em Cristo com toda sorte de bênçãos. Então, qual o primeiro extremo a respeito da bênção de Deus, das bênçãos de Deus? Aqueles cristãos que eles querem que Deus faça algo novo toda hora. Sabe, eles querem algo novo, eles querem o sobrenatural, eles querem uma manifestação nova. Só que eles se esquecem que Deus já abençoou eles com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eles já são abençoados. Então existe esse primeiro extremo a respeito das bênçãos. Aqueles que querem algo novo toda hora. Eles querem uma novidade toda hora. E eles se esquecem que já são abençoados. Eles querem uma bênção nova toda hora, mas esquecem que já foram abençoados. O segundo extremo, os cristãos que são negligentes e não demonstram vontade de conhecer, nem de experimentar com maior profundidade seus privilégios como cristãos. Então tem aqueles que querem uma bênção nova toda hora, e tem aqueles que estão negligenciando, que estão deixando de lado, que não desejam conhecer a Deus com profundidade, não desejam conhecer a Deus com maior excelência. A pergunta que eu faço para você aqui: quem é você no que diz respeito às bênçãos de Deus? Quem é você, meu irmão? Quem é você no que diz respeito às bênçãos de Deus?
Você é aquele que está toda hora querendo uma bênção nova? Você é aquela mulher que está toda hora querendo algo novo? Ou você é aquele que tem negligenciado, que tem deixado de lado, que não tem procurado conhecer profundamente os privilégios que Deus tem para a sua vida? Quem é você no que diz respeito às bênçãos de Deus? Paulo, ele vai fazer um pedido duplo na sua oração inicial. E o pedido duplo está ali no verso 17, olha o que vai dizer. Verso 17, a parte A. No fim do verso 16 ele vai dizer: em minhas orações. Aí começa o verso 17: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento. Então Paulo pede duas coisas. Na sua tradução talvez diga espírito de sabedoria e espírito de revelação. Paulo, ele faz dois pedidos na sua oração inicial. Ele diz: olha, eu peço a Deus o Pai que Ele dê a vocês espírito de sabedoria e dê a vocês espírito de revelação. O que é espírito de sabedoria? O que é espírito de revelação? É um espírito que desce sobre nós e nos traz sabedoria? É um espírito que desce sobre nós e nos traz revelação? Não, não é. Não é sobre isso que Paulo está falando. Quando Paulo fala sobre espírito de sabedoria, ele está falando sobre o uso correto do conhecimento. Quando ele diz: Deus, eu oro que o Senhor dê espírito de sabedoria para o teu povo, ele está dizendo assim: eu oro que o Senhor ensine o seu povo a usar corretamente o conhecimento que eles possuem. Porque veja bem, conhecimento não é sabedoria. Nós achamos que quem conhece demais é sábio. Não, irmãos. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é uma coisa bem diferente. Existe muita gente inteligente que não é sábia. Existem muitas pessoas que elas possuem muito conhecimento, mas elas não têm sabedoria. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Preste atenção, há muitas pessoas que têm conhecimento, só que elas são tolas. Elas não sabem agir, elas não sabem usar o conhecimento. Elas têm muita inteligência, muito conhecimento, mas elas não sabem aplicar aquilo na vida delas. Elas não sabem usar o bem daquilo para elas e para as pessoas que estão à sua volta. É isso que Paulo está orando e dizendo: Deus, dá espírito de sabedoria para o teu povo, que o teu povo saiba usar todo o conhecimento que ele possui, que o teu povo saiba aplicar corretamente todo o entendimento que eles adquiriram. E essa talvez deva ser uma oração que nós precisamos fazer, irmãos. Deus, me ensina a usar corretamente tudo aquilo que eu conheço. Deus, me faz sábio. Tiago vai dizer que nós devemos pedir sabedoria, orar por sabedoria e não duvidar, porque Deus é aquele que nos dá sabedoria. Muitas vezes nós enchemos a nossa mente de coisas boas, irmãos, conhecimento, inteligência, e nós esquecemos de orar para Deus nos dar sabedoria para usar isso. Paulo está orando dizendo: Deus, dá espírito de sabedoria para a tua igreja, ensina a tua igreja a usar corretamente o conhecimento que ela possui. O segundo pedido que Paulo vai fazer é por espírito de revelação. Ele vai orar: olha, dá espírito, entendimento espiritual, espírito de revelação. Preste atenção aqui, dobre sua atenção um pouquinho aqui. Quando ele fala de espírito de revelação, Paulo não está falando sobre buscar novas revelações fora da Escritura. Ele não está falando sobre isso. Quando ele está falando de espírito de revelação, ele não está falando que os crentes devem buscar outra fonte de conhecimento da vontade de Deus, além das Escrituras. Ele não está dizendo assim: Deus, dá espírito de revelação, que teu povo vai, sabe, ele vai naquele culto que vai ter o profeta, e lá ele vai lá para ouvir a Deus e saber qual a vontade de Deus para a vida dele. Não é sobre isso que Paulo está falando. Ele não está falando sobre nós buscarmos revelação fora da palavra de Deus. Irmãos, há muitas pessoas perdidas no nosso tempo.
Há muitas pessoas enganadas no nosso tempo. Elas estão correndo atrás de revelações. Elas estão correndo atrás de prováveis profecias. Elas ouvem dizer que há alguém que revela, alguém que conhece os mistérios de Deus. Então elas dizem: eu vou naquele culto para Deus falar comigo. Eu vou naquele culto para saber o que Deus espera de mim. E elas vão e ouvem muitas vezes uma suposta profecia. Só que elas se esquecem que Paulo, ele diz que toda profecia deve ser julgada. Veja bem, profecias existem. Agora nós estávamos conversando, né, Joel? Profecias existem, pastor? Existem. Deus ainda fala através de pessoas, pastor, Ele ainda fala. Deus ainda revela os segredos ocultos do coração das pessoas, pastor, Ele ainda revela. Os dons espirituais eles ainda estão vivos hoje, pastor. E seja bem, toda profecia deve ser julgada. A nossa única fonte confiável de revelação é a palavra de Deus. E sabe por que há muitas pessoas perdidas? Porque elas estão correndo atrás da profecia, só que não estão submetendo a profecia à palavra. Estão acreditando que tudo que alguém fala para elas é de Deus, quando na verdade a maioria das coisas não é. Paulo não está falando sobre revelação nesse nível, irmãos, de nós corremos atrás de revelações, de nós queremos dirigir a nossa vida por uma profecia. Não, eu fui lá naquele culto e o profeta falou que era para mim fazer assim, e eu vou fazer assim porque o profeta falou. Só que o que o profeta falou não tem respaldo. O que o profeta profetizou não tem apoio. E se não tem apoio, não deve ser obedecido, não deve ser praticado. Pastor, mas foi Deus que falou comigo. Não, não foi. Foi o homem, foi a carne. Quando nós falamos de profecia, irmãos, nós estamos falando de uma linha muito tênue. O profeta, ora ele está sendo usado por Deus e ora ele está usando a Deus. O profeta, ora ele está falando inspirado por Deus e ora ele está falando, a carne dele está falando, a vontade dele está falando. E é por isso que Paulo diz: olha, quando vocês ouvirem uma profecia, julguem ela, submetam ela ao crivo das Escrituras, submetam ela ao que a palavra de Deus diz. Deixa eu falar para você, meu irmão, não dirija a sua vida baseada em improváveis revelações. Ah, pastor, mas revelou o CPF. Ah, pastor, mas tá, mas o que isso muda na sua vida? O que alguém revelar um CPF para você vai edificar a sua fé? No que isso vai transformar o seu caráter? No que isso vai mudar a sua vida? Não, mas eu me surpreendo. Mas pastor, não tem como isso acontecer. Tem, leia as Escrituras, leia a palavra de Deus, meus irmãos. Quando você lê o Antigo Testamento, diz que Acabe, se não me engano é Acabe ele está lá, e Acabe era da treva, e Acabe ele vai sair para uma batalha, e tem um profeta que ele profetiza sempre contra Acabe. E Acabe pergunta: olha, não tem profeta aqui para profetizar? Ele diz: tem lá, mas aquele lá não dá, aquele lá nunca fala o que eu quero ouvir, ele nunca profetiza a meu favor, porque esse é o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, ele não vai profetizar aquilo que é bom supostamente para você, ele vai falar aquilo que Deus está falando. Acabe diz: não, mas ele não profetiza a meu favor, chama outro. Aquele profeta vem e ele tenta enganar, ele tenta ser favorável a Acabe, mas Acabe sabia, e Acabe diz: olha, não, você está mentindo. Ele profetiza juízo contra Acabe. Você vai encontrar um relato que Deus ele envia um espírito de engano para falar através da boca do profeta, para falar aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Só que nós nos esquecemos de julgar essas coisas, irmãos. Quando Paulo está falando que Deus deve dar espírito de revelação, ele não está falando sobre isso. Espírito de revelação quer dizer a visão de todas as coisas, não apenas deste mundo que está desaparecendo, mas a visão dos valores tal como eles são traduzidos no céu. Então, se você quer dirigir a sua vida, não dirija ela por supostas revelações, dirija ela pela palavra de Deus. A única fonte confiável de revelação é a Sagrada Escritura. Ela é inerrante,
ela é infalível, ela é inspirada, ela é suficiente. A Escritura é suficiente. Sabe o que você precisa para que a sua vida seja abençoada? Não está na boca de um suposto profeta, está na palavra de Deus. Só que deixa eu falar algo que talvez você não vai gostar. É mais fácil procurar alguém que fale aquilo que você deseja ouvir do que abrir a sua Bíblia diariamente em casa, ler ela diariamente, meditar nela diariamente, se concentrar nela diariamente. Espírito de revelação fala sobre isso. Veja bem, meus irmãos, somente o Espírito de Deus pode abrir a nossa alma para que entendamos as riquezas de Deus. Somente o Espírito de Deus pode abrir as nossas almas. Paulo está orando, e Paulo não pede o que não temos. Paulo ele vai pedir para que os olhos do nosso coração sejam abertos para aquilo que nós já temos. Paulo está orando e ele vai pedir: Deus, dá espírito de sabedoria a eles, dá espírito de revelação à tua igreja. Senhor, abre os olhos dos corações deles para que eles compreendam o que eles já possuem. Abram os olhos deles. Põe para mim a primeira citação dessa noite. Warren Wiersbe vai dizer o seguinte: a incapacidade de ver e compreender as coisas espirituais não deve ser atribuída à inteligência, mas sim ao coração. Então veja bem, deixa a frase aqui. Há muitas pessoas que elas dizem assim: eu não compreendo as coisas espirituais, eu não compreendo a Bíblia, eu leio mas não entendo, eu leio a palavra mas parece que não entra na minha cabeça, eu não tenho mais cabeça para isso. O problema não é de inteligência, o problema não está no cérebro, o problema está no coração. Nós não entendemos não porque não somos inteligentes o suficiente, é porque talvez o nosso coração ainda não foi iluminado suficientemente para essas verdades. Não é problema de inteligência, não é problema de intelecto, é problema de coração. Por isso que nós precisamos de um coração regenerado, porque somente um coração regenerado, ele vai olhar para a palavra de Deus e vai ter a revelação do que está escrito ali, vai ter a compreensão do que está escrito ali. Por isso que nós precisamos ter os olhos do nosso coração abertos, para que a gente olhe para essas verdades, compreenda essas verdades, entenda essas verdades. Toda vez que a Bíblia fala sobre coração, a Bíblia não está falando sobre o nosso sentimento. O coração ele compreende a nossa mente, ele compreende as nossas emoções, ele compreende as nossas vontades. O coração está ligado a isso, a mente, a coração e a vontade. Os olhos do nosso coração eles devem ser abertos pelo Espírito de Deus. Amém? Eles devem ser abertos. E aqui eu quero entrar na mensagem. Por 4 motivos eles precisam ser abertos. Pastor, os olhos do meu coração precisam ser abertos. Por quê? Por qual motivo os olhos do meu coração precisam ser abertos? Por qual motivo o meu coração precisa ser iluminado? O primeiro motivo, para que você conheça a Deus plenamente. Se os olhos do seu coração não forem iluminados pelo Espírito Santo de Deus, você não conseguirá conhecer a Deus plenamente. Nós precisamos que os olhos do nosso coração sejam iluminados, que Deus abra os olhos do nosso coração, para que nós conhecer a Deus de forma plena, de forma completa, de forma íntegra, de forma profunda, irmãos. Olha o que vai dizer o verso 17, a parte B: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele, para que vocês conheçam a Deus plenamente. Preste atenção, uma coisa é conhecer a respeito de Deus, outra coisa bem diferente é conhecer a Deus. Muitas pessoas, elas conhecem a respeito de Deus, elas sabem que Deus é bom, elas sabem que Deus é amor,
elas sabem que Deus ele faz milagres, elas sabem que Deus supre as necessidades, elas conhecem a respeito de Deus, mas elas nunca entraram em um relacionamento genuíno com Deus. Veja bem, meu irmão, você pode saber tudo sobre Deus, você pode saber tudo que está escrito na palavra de Deus, você pode conhecer a teologia de ponta a ponta, mas a pergunta que eu faço para você não é o quanto você conhece, é o quanto o que você conhece tem transformado a sua vida, o quanto você há um verdadeiro relacionamento com Deus. Muitas pessoas sabem quem Deus é, muitas pessoas elas a respeito de Deus, mas elas não conhecem a Deus, elas não, Senhor, elas não têm intimidade com a palavra do Senhor, elas não têm intimidade com as coisas do Senhor. A minha pergunta é: você conhece a respeito de Deus ou você conhece a Deus? Você conhece a Deus profundamente? Você tem interesse em saber quem Deus é e se relacionar com Ele diariamente? Você olha para o ateu, irmãos, e o ateu diz que Deus não existe. O ateu, Deus não existe. Você olha para o gnóstico, ele diz que Deus existe, mas não dá para saber onde Ele está. Então o ateu ele diz que Deus não existe. O agnóstico diz que se há um Deus, Ele não pode ser conhecido. Só que quando nós olhamos para a vida de Paulo ele encontrou Deus. Paulo ele teve um encontro com Deus na pessoa de Jesus. Paulo ele se encontra com Deus na pessoa de Jesus e ele entende que o homem não pode conhecer a si mesmo sem o verdadeiro conhecimento de Deus. Então o ateu diz que Deus não existe. O agnóstico diz que se Ele existe, a gente não consegue encontrar Ele. E aí nós olhamos para a vida de Paulo, e Paulo ele se encontrou com Deus. Ele se encontrou com Deus na pessoa de Jesus Cristo. E sabe o que Paulo ele compreende? Que enquanto nós não conhecemos verdadeiramente quem Deus é, nós não saberemos verdadeiramente quem nós somos. Sabe por que você olha para você e você se julga uma pessoa boa, irmão? Porque você não sabe ainda quem Deus é. Sabe por que você olha para a sua vida e você se julga alguém justo, alguém merecedor de algo, alguém digno de alguma coisa? Porque você ainda não sabe quem Deus é. Quando você conhecer quem Deus é, a primeira coisa que você vai perceber é que você não é digno de nada, você não merece nada, você não é justo em nada. Só que nós, por não conhecermos a Deus profundamente, nos julgamos pessoas boas. Por não entrarmos em um relacionamento pleno com Deus, nós nos julgamos pessoas merecedoras de algo. Quando nós olhamos para o ateu, quando nós olhamos para o agnóstico, quando nós olhamos para todos aqueles que ignoram a Deus, sabe o que nós vemos? Que a ignorância intencional sobre a existência de Deus, ela conduziu a humanidade à corrupção e à condenação. Sabe o que acontece com todo aquele que ignora a Deus? Ele acabará em corrupção, em pecado. Assim foi com a humanidade. Quando você olha para o próprio Paulo, ele vai escrever em Romanos sobre isso. Em Romanos 1, Paulo ele vai dar um passo a passo. Ele vai falar sobre 3 estágios da degeneração humana. Ele vai falar como a humanidade foi se corrompendo, como as coisas foram acontecendo. E sabe aonde começa isso? Na ignorância a Deus. Veja bem, toda vez que você ignora quem Deus é, você está a um passo de cair em corrupção, de viver uma vida em pecado, de envergonhar o nome do Senhor. Paulo ele vai dar os 3 estágios da degeneração humana. Põe para nós aqui Romanos 1, no verso 21. O primeiro estágio da degeneração humana: ignorar a Deus deliberadamente. Olha o que diz Romanos 1, 21. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Verso 22.
dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Sabe aonde a humanidade começou a cair? Quando ela ignorou a Deus deliberadamente. Esse é o primeiro passo, é o primeiro estágio da degradação humana. O segundo, dedicar-se à idolatria, porque todo aquele que nega a Deus deliberadamente se torna um idólatra. Ele vai colocar um falso Deus no lugar de Deus. Ele vai criar uma divindade em seu coração que ocupe o lugar de Deus na vida dele. Então, primeiro passo, ignora Deus deliberadamente. Sabe que Deus existe, sabe o que Deus faz, sabe o que Deus fez, como se Deus não existisse. O segundo passo, dedicar-se à idolatria, colocar uma mentira no lugar da verdade. Põe o verso 25 para nós, de Efésios 1, de Romanos 1. Olha o que diz o verso 25. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém? Então, qual o segundo passo da degradação humana? Primeiro, se ignora a Deus deliberadamente. Segundo, se cria um falso Deus. Começa a se viver uma vida de idolatria. Substitui Deus. Cria um Deus falso chamado dinheiro, um Deus falso chamado trabalho, um Deus falso chamado sucesso. Se tira Deus do centro e se coloca esse falso Deus no lugar do Deus verdadeiro. Depois que se ignora Deus deliberadamente, depois que se dedica à idolatria, o terceiro estágio da degradação é entregar-se à imoralidade e à indecência. Olha o que vai dizer Romanos, os versos 26 e 27. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejos uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. Sabe o que nós estamos vendo no Brasil e no mundo hoje? Essa degradação, esse estilo de vida que tem sido pregado e ensinado, que se pode viver uma vida libertina. Veja bem, isso tem uma origem, e a origem é negar a existência de Deus deliberadamente. Todo aquele que nega a existência de Deus deliberadamente, ele vai à idolatria, e ele acabará em depravação, ele acabará em consumação de pecado, ele acabará fazendo coisas terríveis. A raiz disso está na ignorância a Deus, está na recusa em conhecer a Deus como Criador, sustentador, governante, Salvador e Juiz. Põe os versos 28 em diante de Romanos 1 para nós. Olha o que Paulo vai dizer. Por que tudo isso aconteceu e tem acontecido? Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Tem o verso 31, não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição, nem misericórdia. Sabe por que tudo isso acontece? Pela ignorância a Deus, por dizer não há Deus, não existe Deus, e porque Deus não existe, eu posso viver a vida que eu quero. Veja bem, quando nós falamos, nós sempre remetemos isso ao ímpio, dizendo assim, então quer dizer que o mundo está assim porque os ímpios estão vivendo como se Deus não existe. É verdade, meu irmão, só que eu quero alertar você para algo. Tem muito cristão que está vivendo como se Deus não existisse.
Tem muito cristão que está ignorando a existência de Deus. Esse mesmo processo continua acontecendo com muitas pessoas hoje, e muitas vezes é com o crente, muitas vezes é com quem está na igreja, muitas vezes tem pessoas, e não estou falando aqui da nossa, estou falando de todas, eles estão dentro da igreja, mas eles vivem como se Deus não existisse, eles pecam como se Deus não existisse, eles vivem sua vida como se Deus não existisse, e eles olham para suas vidas e eles dizem: não, mas não está acontecendo nada, não aconteceu nada de ruim comigo. Você viu o que Paulo fala em Romanos 1:28? Deus os entregou. Deus disse assim: vocês querem viver assim? Então vivam assim. Nós olhamos para o juízo de Deus toda vez que nós falamos de ira e juízo de Deus. Nós achamos que Deus ele vai mandar um raio na cabeça de quem pecar. Nós achamos que o juízo de Deus ele vai nos matar, vai nos fulminar. Só que o juízo de Deus é dizer: você quer viver a sua vontade? Então viva. Eu entrego você aos seus próprios desejos. Não vou acertar a conta com você aqui, eu vou acertar a minha conta com você na eternidade, o dia que o seu joelho tiver que se dobrar diante de mim. Veja bem, meu irmão, deixa eu alertar você. Se você é um crente que entrou aqui essa noite para adorar Jesus, não seja um crente que vive como se Deus não existisse, porque ainda que pareça uma frasezinha batida, ainda que você peque achando que Deus não está vendo, Deus está vendo. Deus está com os seus olhos abertos, atentos a tudo que os seus filhos estão fazendo. Então veja bem, não ignore a existência de Deus, não coloque falsos deuses no lugar de Deus, não se integre à depravação, não se entregue ao pecado deliberado, irmão, não se entregue. Nós não podemos viver como os ímpios vivem. O cristão foi chamado para viver de uma forma diferente. O cristão deve ter os olhos do seu coração aberto, para que cresça no conhecimento de Deus. Pastor, por que os meus olhos precisam ser abertos? Para que você conheça melhor a Deus, para que você saiba quem Deus é, para que o seu conhecimento de Deus cresça, o seu entendimento de Deus cresça. Irmãos, o conhecimento de Deus é a própria essência da vida eterna. Conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. Veja bem, conhecer a Deus pessoalmente é salvação. Quando você conhece a Deus pessoalmente, o que acontece? Você é salvo, amém? Põe João 17:3 para mim. Conhecer a Deus pessoalmente é salvação. Olha o que Jesus vai dizer, João 17:3. E a vida eterna é isto, a vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. O que é a vida eterna? Qual é a essência da vida eterna? É conhecer ao Senhor pessoalmente. Conhecer ao Senhor pessoalmente é salvação. Veja bem, mas há um segundo passo: conhecer ao Senhor progressivamente é santificação. Então você conhece o Senhor pessoalmente, você é salvo, e a partir dali você precisa conhecer o Senhor progressivamente. Isso é santificação. Todo aquele que conheceu o Senhor pessoalmente para a salvação, ele necessita crescer em santificação. O progresso em santidade é a marca de alguém que foi genuinamente alcançado pelo Senhor. Conhecer pessoalmente é salvação, conhecer progressivamente é santificação. É o que Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é conheça e pare, não é entre na porta da salvação e pare. Você conheceu o Senhor para a salvação? Amém, glória a Deus, foi salvo, foi remido, foi lavado, foi eleito. Agora prossiga em conhecer. Agora se torne mais santo a cada dia que passa. Agora se torne mais parecido com Jesus a cada dia que passa. Conhecer pessoalmente é salvação, conhecer progressivamente é santificação, conhecer a Deus perfeitamente é glorificação. Põe para nós 1 Coríntios 13, do verso 9 ao 12. 1 Coríntios 13, do verso 9 ao 12. Olha o que Paulo vai dizer:
Foi? 1 Coríntios 13:9, olha o que Paulo vai dizer. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então, veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas na verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. Então conhecer a Deus pessoalmente é salvação, conhecer a Deus progressivamente é santificação, conhecer a Deus perfeitamente é glorificação. Quanto melhor você conhece o Senhor, quanto mais você conhece o Senhor, melhor você conhece a você, e melhor você conhece aos outros. O primeiro motivo por que os olhos do nosso coração precisam ser abertos é para que nós conheçamos a Deus plenamente, para que nós tenhamos o conhecimento pleno de Deus. O segundo motivo por que os olhos do nosso coração precisam ser abertos, para que você conheça o chamamento de Deus. Verso 18, a parte A do versículo, vai dizer assim: oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou. O segundo motivo por que os olhos do nosso coração precisam ser abertos é para que a gente conheça o chamamento de Deus. Essa palavra chamado, ela é bem conhecida no seio da igreja. É uma palavra até que gera dúvidas às vezes, né? Qual o meu chamado? Deus me chamou para quê? O que eu tenho que fazer? A palavra chamado, ela é de grande importância no vocabulário cristão. Para você entender um pouquinho, a palavra igreja, ela é a junção de 2 palavras, e a tradução dela é chamados para fora. A igreja, o seu significado é chamados para fora. Quando você olha para a vida de Paulo, Paulo diversas vezes testemunhava que Deus havia chamado ele pela sua graça. Ele vai dizer em 2 Timóteo 1,9, para que Timóteo ele lembre que o cristão ele possui um chamado santo, uma vocação santa. Quando você olha para 1 Pedro 2,9, Pedro vai dizer que os cristãos foram chamados das trevas para a luz. Quando você olha para 1 Pedro 5,10, você vai ver que os cristãos eles foram chamados para participar da glória eterna. Então o crente é alguém chamado, o povo de Deus é um povo chamado, chamado para a santidade, chamado para uma vocação santa, chamado das trevas para a luz, chamado para participar da glória eterna. Você foi chamado, meu irmão, eu fui chamado, a nossa igreja que está aqui reunida foi chamada pelo Senhor. E sabe o que é mais maravilhoso nisso tudo? É que esse chamado, ele é unicamente pela graça. Deus não chamou você porque você é bom, Deus não me chamou porque eu sou bom. Não há mérito no nosso chamado, não há algo de bom em nosso chamado, a graça. Ele nos chamou pela sua graça, Ele quer que sejamos santos pela sua graça, Ele nos chamou para uma santa vocação para a sua graça, Ele nos chamou das trevas para a luz pela sua graça. No chamado de Deus há somente a graça dEle, não há mérito nosso. E essa é a maravilha, irmãos, desse chamamento. Fomos chamados por Deus, fomos chamados para uma vida totalmente diferente, fomos chamados pela sua graça. E Paulo está orando e dizendo: Deus, abre o coração deles, Deus, descortina o coração do teu povo,
para que eles tenham consciência da esperança que eles possuem por conta desse chamado. Esse é o desejo de Paulo, que o povo de Deus tenha consciência da esperança que possui. Alguns chamamentos, irmãos, não oferecem esperança alguma, mas o chamamento de Cristo nos garante um futuro maravilhoso. Alguns chamamentos, alguns chamados desse mundo que nós não podemos ter esperança em nada, mas no chamamento de Cristo há uma esperança maravilhosa, irmãos. No chamamento de Cristo há uma esperança e um futuro maravilhoso garantido. Há uma esperança para nós, amém? Amém? Há uma esperança para nós. Uma esperança maravilhosa, irmãos, que não está apoiada em nós, que não está apoiada na nossa sabedoria humana. O termo esperança na Bíblia, ele não significa espero que isso aconteça. Então quando Paulo diz, olha, eu oro para que os olhos deles se abram, para que eles compreendam a esperança. O termo esperança ali não é, eu estou esperando que isso aconteça, como uma criança que está esperando ganhar o presente no dia do aniversário do pai e da mãe. Não é isso que esperança significa na Bíblia. Esperança na Bíblia não fala sobre esperar que algo aconteça. Esperança na Bíblia fala sobre a certeza quanto ao futuro. É isso que esperança quer dizer para nós, a certeza que nós temos. A esperança do cristão é a certeza que ele tem. E qual é a certeza que um cristão tem? Que Jesus virá buscar a sua igreja, que Jesus virá resgatar o seu povo, que Jesus virá buscar a sua noiva. E essa não é algo que nós esperamos que aconteça, essa é uma certeza que nós temos. Jesus virá buscar a sua igreja, irmãos. Jesus virá buscar o seu povo, Jesus virá buscar a sua noiva, e essa deve ser a nossa esperança. Isso deve ser algo vivo para nós. Eu estou esperando e eu tenho a certeza que Jesus virá buscar a sua igreja, e eu faço parte dela. Eu faço parte do povo que Deus irá buscar. Quando nós estávamos perdidos, irmãos, não tínhamos esperança. Não tínhamos esperança nenhuma, mas em Jesus, hoje, nós temos uma viva esperança que nos dá ânimo a cada dia. Quando nós estávamos perdidos, andávamos sem rumo, sem esperança de nada, sem expectativa de nada, mas Jesus veio, irmãos. Jesus nos resgatou, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, e sabe o que nós temos hoje? Uma viva esperança, e essa viva esperança, ela nos motiva, essa viva esperança, ela nos impulsiona. Pastor, eu quero uma palavra que me motive a viver uma vida diferente. Jesus vai vir buscar a igreja e você faz parte dela. Pastor, eu quero algo que me impulsione para viver uma vida diferente. Jesus vai vir buscar a sua igreja e você faz parte dela. O que mais você precisa para viver uma vida diferente? O que mais você precisa para buscar ao Senhor, servir ao Senhor, viver uma vida santa? Pastor, eu quero uma palavra que me faça sair daqui hoje empolgado. Jesus vai vir buscar a igreja e você faz parte da igreja. Você é um daqueles que Jesus vai vir buscar. Isso deve motivar você a viver uma vida diferente. Isso deve nos levar, irmãos, a viver uma vida totalmente diferente. Isso deve nos impulsionar. Pastor, eu quero uma palavra de motivação. Está aí, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Você quer motivação maior para viver uma vida diferente do que a certeza de que Jesus virá buscar um povo santo, e que pela graça de Deus você faz parte desse povo santo? Não precisamos de mais nada. Como diz Timothy Keller, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, meu irmão. Jesus é suficiente para as nossas vidas. Jesus é suficiente. Se Jesus não for suficiente, nada será. Não será mais um culto que vai motivar você, não será mais uma palavra que fará diferença na sua vida, não será uma oração que vai transformar você. Se Jesus não é suficiente para você, nada será, irmão. Jesus é aquele que nos impulsiona. A certeza de que Ele virá buscar a sua igreja deve nos impulsionar, deve nos dar esperança, deve nos dar ânimo a cada dia. A esperança referente ao nosso chamado deve mover as nossas vidas. Isso deve ser algo que nos move, irmãos. Sabe, a certeza de que Jesus virá deve mover a nossa vida, deve mover o nosso dia a dia,
deve mover a nossa fé, irmãos. A certeza de que Jesus virá deve nos mover, deve nos levar a ser puros. Pastor, por que eu preciso ser puro? Porque Jesus virá buscar a sua igreja e você faz parte dela. Pastor, por que eu preciso ser fiel? Porque Jesus virá buscar a sua igreja e você faz parte dela. Essa esperança, irmãos, deveria nos mover. Veja bem, sabe por que muitos de nós estão desmotivados? Porque talvez perdeu a esperança de que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Talvez você está pensando assim: não, Jesus não vai vir agora, Jesus não vai buscar a igreja agora, vai demorar, vai ser para os meus filhos, vai ser para os meus netos. Não, nós devemos viver hoje com a esperança de que Jesus pode vir amanhã. Não sabemos dia, não sabemos hora, mas isso deve nos mover a ser fiéis, deve nos mover a ser puros, deve nos mover a ser santos, irmãos. Jesus é suficiente, Jesus é tudo que nós necessitamos, irmãos. A esperança referente ao nosso chamado deve ser algo que nos move as nossas vidas. Sabe por que você talvez ainda não encontrou um motivo para viver? Porque talvez você ainda não encontrou uma causa para morrer. Quando você encontrar uma causa para morrer, você terá um motivo para viver a sua vida todos os dias, para a glória de Deus. Um cristão, ele tem motivos suficientes para morrer. Ele tem a igreja, ele tem o evangelho, ele tem o Senhor, ele tem uma causa. Por isso nós não devemos militar em causa própria, irmãos. Nós temos uma causa, e é uma causa que ela não é uma causa dos homens, é uma causa do nosso Deus. Nós devemos estar dispostos a, se necessário, morrer por isso. E isso deve nos impulsionar a pregar, a falar, a servir, a congregar. Isso deve nos mover. As nossas emoções não nos movem, irmãos. O que nos move é Cristo. O que nos move é a certeza de que Cristo virá. E pastor, e se eu morrer e Ele não vir? Quando você morrer, Ele vai vir para você. Ou melhor, você vai estar com Ele. Mas isso deve mover as nossas vidas. Nós não precisamos, irmãos, de todo um culto estar aqui motivando você. Nós precisamos mostrar para você o que Jesus fez por você, o que Jesus fez pela igreja e o que Ele fará. E isso deve ser suficiente para nós. Isso deve ser o bastante para nós. O fato de que um dia veremos a Cristo e seremos como Ele, deve nos motivar a viver como Cristo hoje. O fato de que um dia veremos a Cristo. Você crê nisso ainda? Você crê que um dia você verá a Cristo, como Paulo diz em Coríntios 13, veremos Ele, não será mais como por um espelho, não será mais como por uma imagem, não, nós veremos a Ele plenamente, face a face o veremos, seremos como Ele, seremos semelhantes a Ele. Veja bem, podemos perder essa esperança. Um dia nós veremos a Cristo, um dia nós estaremos face a face com Cristo, um dia nós seremos como Ele, plenamente como Ele, totalmente glorificados, estaremos diante dEle. E sabe o que nos motiva a viver e buscar e ser semelhante a Cristo hoje? Um dia nós veremos a Ele, isso nos motiva. O que estou fazendo hoje é porque eu sei que um dia eu estarei diante do meu Senhor, eu verei Ele face a face. Para mim o que está escrito não é uma história, para mim o que está escrito na palavra de Deus não é um conto, para mim o que está escrito na palavra de Deus não é uma narrativa, é a realidade da igreja do Senhor, é a realidade dos santos, é a realidade do povo de Deus. A igreja do Senhor verá Cristo face a face, a igreja do Senhor será plenamente igual a Cristo, e move hoje, isso nos dirige hoje, porque eu quero ser mais santo hoje, porque um dia eu verei ao meu Senhor face a face. Um dia, irmãos, preste atenção aqui, um dia os olhos dele, que são como chamas de fogo, eles olharão para os meus olhos, eles olharão para os seus olhos. Naquele dia nós seremos semelhantes a Ele. Que dia maravilhoso aquele dia, irmãos. Que dia glorioso aguarda o povo de Deus, irmãos. Que esperança gloriosa nós temos. Nós o veremos face a
face. É isso que nos motiva a viver como Cristo hoje. É isso que nos motiva a buscar a santidade hoje. É para essa esperança que os nossos olhos devem ser abertos. É para essa esperança que os olhos do nosso coração precisam ser iluminados. Para a esperança do nosso chamamento, para a esperança de uma vida eterna com Cristo, meus irmãos. É por isso que os nossos olhos precisam ser iluminados. O terceiro motivo pelo qual nossos olhos precisam ser abertos. Os nossos olhos precisam ser abertos para que conheçamos a gloriosa herança de Deus. Verso 18, a parte B. O apóstolo Paulo vai dizer: oro para que seu coração seja, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Os nossos olhos abertos para que a gente conheça a gloriosa herança de Deus. Essa oração de Paulo, irmãos, refere a nossa herança em Cristo. Não está falando da herança que nós temos, mas da herança que Ele tem em nós. Não fala temos em Deus, mas do que Deus tem em nós. A verdade, irmãos, é uma verdade gloriosa. Essa verdade é uma verdade maravilhosa. Deus nos dá parte de sua riqueza. Deus nos considera sua preciosa herança. Nós, como povo de Deus, somos sua preciosa herança. Fazemos parte. Assim, irmãos, como a riqueza de uma pessoa traz honra para o seu nome. Uma pessoa que tem essa riqueza, ela traz honra para o nome dessa pessoa. Da mesma forma, a igreja também gloriará a Deus por causa do que Ele investiu nos santos. A igreja glorificará a Deus por causa daquilo que Deus investiu no seu povo. Isaías 53:11, o profeta Isaías, falando do Messias, ele diz em Isaías 53:11 que Jesus viria ao fruto do seu trabalho e se alegraria. Jesus viria a obra das suas mãos e se alegraria. Paulo está aqui expressando o desejo de que os crentes compreendam. Veja bem, sabe o que Paulo está querendo aqui? Ele está dizendo: eu quero que os crentes compreendam que eles são preciosos para Deus, que eles são preciosos para o Pai, que eles fazem parte da herança do Pai, que eles fazem parte da riqueza do Pai. Veja bem, meu irmão, ele pode não dar valor a você. Você pode ser rejeitado por esse mundo, você pode ser rejeitado por pessoas, você pode ser rejeitado pela sua própria família, mas deixa eu falar algo para você: você é precioso para o Senhor. Você, homem que está aqui, você é precioso para Deus. Você, mulher que está aqui, você é preciosa para Deus. Você faz parte da riqueza de Deus. Você faz parte da herança de Deus. Ah, pastor, mas ninguém me ama. Deus te ama. Ah, pastor, mas ninguém me quer por perto. Deus quis você por perto. Para Deus você é precioso. Deixa eu falar de novo para que você entenda a mesma compreensão que Paulo queria da igreja de Éfeso. É a compreensão que eu quero de você aqui nessa noite, que você compreenda que você é precioso para Deus, que você é preciosa para Deus. Você é tão precioso para Deus que Deus, Ele deu o seu Filho pela sua vida. Você é tão precioso para o Senhor que Deus, Ele entregou o seu Filho para ser moído pelos seus pecados. E isso mostra o tamanho do seu pecado, mas mostra também o quanto Deus te ama. Você é precioso para Deus, meu irmão. Você é preciosa para Deus. Veja bem, você é o troféu da sua graça. Sabe quem é o troféu da graça de Deus? Você, a igreja. E quando eu falo você, não é o indivíduo, é a igreja como um todo. A igreja é o troféu da graça de Deus. O tesouro dos santos está em Deus, e o tesouro de Deus está nos santos.
Os olhos do seu coração precisam ser abertos para que você entenda que de fato você é precioso para Deus, para que você compreenda que você é alguém precioso, que você faz parte de um povo que é precioso, de uma igreja que é preciosa para o Senhor. O quarto e último motivo do porquê você olhos do seu coração aberto, para que você conheça a grandeza do poder de Deus. Acompanhe comigo dos versos 19 até o verso 23. Olha o que Paulo vai dizer: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora Ele está muito acima de qualquer governante, qualquer governante, de qualquer autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche com todas as coisas em toda parte. Os olhos do seu coração precisam ser abertos para que você compreenda a grandeza do poder de Deus. Quando nós olhamos apenas para o verso 19, irmãos, Paulo vai usar 4 vezes a palavra poder somente no verso 19. Ele vai falar sobre a grandeza do poder e vai falar sobre a palavra poder. Cada uma das vezes a tradução é diferente, o significado da palavra poder é diferente. Paulo vai usar primeiro a palavra dunamis para poder. Dunamis, ela traz a ideia de uma dinamite ou de um poder irresistível. A segunda palavra que Paulo vai usar para poder é energeia, que traz a ideia de um poder que trabalha como uma energia. A terceira palavra que Paulo vai usar para poder é kratos, que traz de força. A quarta palavra que Paulo vai usar no verso 19 para poder é ichus, que traz a ideia de poder ou grande força exercida. Paulo usa 4 vezes a palavra poder, com 4 traduções diferentes. Sabe o que Paulo está querendo fazer aqui? Paulo está usando 4 palavras para enfatizar a plenitude e deve ser enfatizado. Não é qualquer poder, é o poder de Deus, o poder do Senhor. Pastor, esse poder é grande? Ele é muito grande. Ele é grandioso, e é isso que Paulo está querendo que eles compreendam. Não é qualquer poder, é um grande poder. É um poder tão grande que Paulo vai dizer: o poder que atua na vida dos crentes é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Veja bem, meu irmão, não é qualquer poder que está atuando na nossa vida e na vida da igreja. Não é o poder de um homem, não é o poder de uma pessoa, não é o poder de qualquer espírito, é o poder de Deus. O poder de Deus que levantou Jesus dentre os mortos, o poder de Deus que colocou Jesus assentado à direita de Deus Pai, o poder de Deus que fez Jesus cabeça de tudo, irmãos. Esse é o poder que está atuando na minha e na sua vida. Esse é o poder que atua na vida dos crentes. Esse poder é tão tremendo, é meio pentecostal, né? Tremendo, mas é tremendo. É um poder tremendo, irmãos, que é o mesmo que Deus exerceu para ressuscitar Jesus dentre os mortos. O 20 vai dizer isso, que ressuscitou Cristo dos mortos e os fez sentar-se e o fez de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Essa é a nossa disposição. E esse poder, ele é visto em 3 eventos sucessivos. Na parte A, nós vamos ver esse poder na ressurreição de Jesus. Ressuscitou Jesus dentre os mortos.
No verso 20, na parte B e 21, nós vamos ver esse poder ação e na entronização de Jesus. Esse poder levantou Jesus dentre os mortos, levou-os e colocou Jesus à direita de Deus Pai. Nós vamos ver esse poder numa terceira ação, que é fazendo o cabeça, o Senhor sobre a igreja e sobre o universo. O poder de Deus na vida dos crentes é o poder da ressurreição. Esse poder está atuando na minha vida, atuando na sua vida. Esse poder está atuando na vida da igreja. O poder que levantou Jesus. Só que sabe qual é o problema? Muitas vezes os olhos do nosso coração não conseguem enxergar esse poder. Nós não estamos vendo esse poder que atua em nosso favor. Muitas vezes nós não enxergamos o poder de Deus, a grandeza do poder de Deus. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, assentou à direita de Deus e lhe deu soberania sobre o... Põe para mim, acho que é a segunda citação de F.F. Bruce. Olha o que ele vai falar a respeito do poder de Deus. A morte de Cristo é a principal demonstração do amor de Deus. A morte de Cristo, o que ela demonstra? O amor de Deus. E é a principal demonstração do amor de Deus. Mas a ressurreição de Cristo é a principal demonstração do poder de Deus. Qual é a principal demonstração do poder de Deus? A ressurreição de Cristo. O poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Essa é a principal demonstração do poder de Deus. Sem o conhecimento desse poder, não será possível tirar proveito de nossa grande bênção em Cristo. Então, por que nós precisamos conhecer esse poder? Enxergar esse poder, para que a gente desfrute a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. A plenitude daquilo que Deus tem para nós. Esse poder, irmãos, ele está em falta hoje na vida de muitos cristãos. Tem muitos cristãos que não estão vivendo e que não, a atuação do poder de Deus na vida deles não é mais visível, não se enxerga mais. E quando nós falamos de poder de Deus, não falamos de manifestações absurdas, não falamos de coisas sobre-humanas, mas o que nós podemos ver é que esse poder está em falta na vida de muitos cristãos. Talvez você está hoje aqui, irmão. Talvez você entrou aqui essa noite, sabe o que está faltando na sua vida? A atuação do poder de Deus. Talvez, sabe por que você precisa que os olhos do seu coração venham ser iluminados? Porque talvez o poder de Deus não está mais visível na sua vida. E você precisa desesperadamente clamar para que os olhos do seu coração venham ser iluminados. Esse poder está em falta, e esse poder tem estado em falta no meio da igreja. Se você entrou aqui hoje dessa maneira, irmão, hoje é uma boa noite para você se jogar diante do Senhor e clamar, e dizer: Senhor, ilumina os olhos do meu coração, porque eu quero que o teu poder volte a atuar em mim. Eu quero enxergar a grandeza do poder do Senhor atuando na minha vida, Senhor. Esse poder está em falta na vida de muitos cristãos hoje, irmãos. Está em falta na vida de muitos crentes, e é por isso que os olhos dos nossos corações precisam ser abertos, para que a gente desfrute desse poder, para que a gente veja esse poder atuando em nós. Esses são 4 motivos porque os olhos do nosso coração precisam ser iluminados, irmãos. Eles precisam ser abertos para que você conheça a Deus plenamente. Eles precisam ser abertos para que você conheça o chamamento de Deus. Eles precisam ser abertos para que você conheça a gloriosa herança de Deus. Seus olhos precisam ser abertos para que você conheça a grandeza do poder de Deus. Seus olhos precisam ser abertos. Se eles não estão abertos, os olhos do seu coração. Paulo está fazendo uma oração aqui. Diante dessa oração de Paulo, diante da necessidade que você que entrou aqui hoje tem de que os seus olhos, os olhos do seu coração sejam abertos, diante da oração de Paulo, diante da sua necessidade de enxergar as coisas de Deus, eu pergunto para você: como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida espiritual, meu irmão? Como está a sua vida espiritual, minha irmã? Você que entrou aqui nessa noite, diante dessa oração, diante da necessidade que os olhos do seu coração venham ser iluminados, como está a sua vida espiritual hoje?
Como está a sua saúde espiritual? Quando você olha para a sua fé, quando você olha para a sua vida espiritual, como você se encontra? Vivo ou morto? Você está saudável espiritualmente? A sua vida espiritual, ela está se desenvolvendo saudavelmente? Como se encontra a sua vida espiritual? Como se encontra a sua fé? Como se encontra a sua vida diária diante do Senhor? Você é alguém que está vivo espiritualmente? Você é alguém que está morto espiritualmente? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua fé? Diante dessa oração de Paulo, diante da necessidade de termos os olhos do nosso coração iluminados, eu quero fazer algumas perguntas para você, e a segunda delas é: você tem crescido no seu relacionamento íntimo com Deus? Como está a sua intimidade com o Senhor? Como está a sua vida íntima com Deus? Quanto tempo você está passando a sós com Jesus? Quanto tempo você está passando a sós com Deus? A sua vida de intimidade, ela tem crescido? Você tem intimidade com o Deus que você diz que crê? Você tem intimidade com o Deus que você diz que segue? Como está a sua vida de intimidade com Deus, minha irmã? Como está a sua vida de intimidade com Deus, meu irmão? Você jovem, como está a sua vida de intimidade com Ele? Uma terceira pergunta para você: você conhece a Deus mais hoje do que no início da sua conversão? Você conhece mais Deus hoje do que quando você se converteu? Você é um crente mais maduro? Você é um crente que cresceu? Você é um crente que entende as coisas de Deus melhor do que quando você se converteu? Você é alguém que passou pela porta e que se desenvolveu, ou é alguém que parou? A minha pergunta é: você conhece mais a Bíblia hoje do que conhecia quando se converteu? A minha pergunta para você é: você conhece a Bíblia mais esse mês do que conhecia mês passado? Você conhece Deus mais esse mês do que mês passado? Você conhece a Deus mais do que conhecia no início da sua conversão? Uma quarta ou quinta pergunta para você: como está a sua fome por Deus? Como está a sua fome por Deus, meu irmão? Como está a sua fome por Deus, minha irmã? Como está a sua fome por Deus, homem? Você que é o líder espiritual da sua casa, você que é aquele que deve dirigir o seu lar, como está a sua fome por Deus? Como está a sua sede pelas coisas de Deus? Você tem lido a palavra diariamente? Você abre a Bíblia todos os dias na sua casa? Você lê a Bíblia diariamente? Como está a sua fome por Deus? Você tem orado diariamente? Você tem orado constantemente? Porque veja bem, se você não está se alimentando das coisas de Deus, alguma coisa está alimentando você. Se você não tem fome das coisas de Deus, o que está saciando a sua fome? O que está alimentando sua alma, o seu espírito, o seu corpo? Como está a sua fome por Deus? Você acorda faminto por Ele? Você tem desejo de estar diante dEle, da sua palavra? Tem uma citação, pode botá-la para nós lá, a última, que é de John Piper. John Piper, ele vai dizer o seguinte: se não temos fome de Deus, significa que já estamos comendo na mesa do mundo. Significa que estamos comendo do que esse mundo tem para nos oferecer. Se você não está comendo da palavra, o que você está comendo? Se você não está desenvolvendo a sua vida de oração, o que está matando a sua sede por Deus? Se você não tem fome de Deus, o que está saciando a sua fome? Como está a sua fome por Deus, meu irmão? Como está a sua fome por Deus, minha irmã? Ah, pastor, a minha fome, eu estou com pouca fome. Por quê? Talvez você está que nem criança, sabe? Querendo comer chocolate antes de comer a comida do almoço, porque você não se disciplina, porque você não coloca limites na sua vida. Então você come chocolate, come pirulito, e aí você acha que você vai ir almoçar e vai conseguir almoçar. Não vai, irmão. Sabe qual é o problema da igreja do nosso tempo? Ela dá muito mais prioridade para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Ela prioriza aquilo que não é espiritual e não prioriza aquilo que é espiritual. Como está a sua fome por Deus?
Em qual mesa você tem comido? Qual alimento tem saciado você? O que tem nutrido a sua fé? Pastor, eu estou fraco na minha fé. Está comendo porcaria, meu irmão. Não tem como você ter uma fé saudável não se alimentando saudavelmente. Se você quer ter um corpo saudável, você vai para a academia, você come salada, você regra a sua comida, você não toma refrigerante. Por quê? Porque você quer ter um corpo saudável, você come uma comida saudável. Agora você acha que você vai ter uma fé saudável, não se alimentando espiritualmente saudável? Você acha que a sua fé vai ser uma fé boa se você não lê a Bíblia? Não vai, meu irmão, não vai. Você acha que a sua fé vai ser uma fé boa se você não ora? Não vai, não vai. Ah, pastor, eu estou fraco. Então vai ler a Bíblia, vai orar. Não tem regra, não tem algo mágico que vai acontecer na sua vida. Existe disciplina, existe você comer a comida certa, existe você tomar o líquido certo, existe você fazer a coisa certa ou não. Se você não tem fome de Deus, pare de comer da mesa do mundo e volte a comer da mesa de Deus. Se você não tem fome de Deus, volte a comer da palavra, meu irmão. Volte a entrar no seu quarto, fechar a sua porta, passar tempo com Deus. Volte a jejuar, volte a dar prioridade para a igreja, volte a dar prioridade para os cultos, volte a dar prioridade para as coisas de Deus. Talvez ali a sua fome vai aumentar, a sua sede vai aumentar. Como está a sua fome por Deus? Uma quinta pergunta: você compreende o quão valioso é para Deus? Você compreende que você é precioso para Deus? Que Jesus ele pagou um alto preço pela sua vida? Uma última pergunta: você tem experimentado de forma prática o poder da ressurreição na sua vida? Você tem experimentado disso? É vivo o poder de Deus na sua vida? O poder da ressurreição? Essas são todas as perguntas que nós precisamos pensar, irmãos, porque elas falam muito a respeito de como está a nossa vida espiritual, do que nós necessitamos verdadeiramente. Se a sua resposta para alguma dessas perguntas aqui foi não, ou talvez se a sua resposta foi não para todas essas perguntas, ore aqui hoje, irmão, antes de nós irmos para casa. Você ora aqui e diz: Deus, olha, abre os olhos do meu coração, Senhor. Ilumina os olhos do meu coração para que eu compreenda a Tua vontade, para que eu compreenda o Teu chamamento, para que eu compreenda a herança gloriosa do Senhor, para que eu compreenda o poder do Senhor que atua na minha vida. Se a sua resposta é não, ore aqui hoje, irmão. Ore e peça a Deus: Deus, eu preciso que os olhos do meu coração sejam abertos. Eu preciso que os olhos do meu coração venham ser iluminados. Se a sua resposta é não para alguma dessas perguntas ou para todas elas, sabe o que você faz a partir de hoje? Busque a Deus plenamente. Busque a Ele. Se arrependa desse pecado, porque é pecado negligenciar as coisas de Deus. Se arrependa desse pecado hoje aqui e sai daqui dizendo: Deus, eu vou te buscar hoje. A partir do culto de hoje, a partir dessa noite, eu vou sair daqui, Senhor, não empolgado, não emocionado, mas convicto. Eu vou te buscar, eu vou ter uma vida plena contigo, a minha vida de intimidade contigo vai crescer. Eu vou dar prioridade para a tua palavra, para a oração. Tome uma decisão aqui hoje, meu irmão. Tome uma decisão hoje aqui. Faça uma escolha hoje aqui, a escolha de buscar a Deus diariamente, plenamente, a escolha de ter uma vida espiritual sadia, saudável, a escolha de comer da mesa de Deus, meu irmão. Tome uma decisão hoje aqui. Faça uma escolha hoje aqui de sair daqui e parar de viver uma vida meia boca, porque Jesus não morreu por você para que você viva uma vida meia boca. Ele espera que você viva uma vida totalmente dedicada a Ele. Veja bem, essa é uma noite para nós sairmos daqui e tomarmos uma postura na nossa vida espiritual, irmãos. Essa é uma noite para nós orarmos e dizermos: Deus, ilumina os olhos do meu coração. Eu quero compreender a Tua vontade, Senhor. Eu quero compreender o Teu chamamento. Eu quero compreender a herança gloriosa que eu possuo em Ti, Senhor. Eu quero compreender o grande poder do Senhor que atua na minha vida. Tome essa decisão hoje aqui, meu irmão. Saia daqui hoje decidido a isso. Só que faça algo mais. Quando você chegar na sua casa, você abra a sua Bíblia nesse texto, nessa oração de Paulo, e faça essa oração. Ore a Deus dizendo: Deus, dá sabedoria
e dá espírito de sabedoria e espírito de revelação para a nossa igreja, Senhor. Senhor, dá espírito de sabedoria e de revelação para os nossos irmãos. Senhor, abre os olhos dos corações dos nossos irmãos. Senhor, faz com que os nossos irmãos, com que a nossa igreja, com que meu marido, com que minha esposa, com que os meus filhos, faz com que eles compreendam o grande poder de Deus que atua em nosso favor. Pegue a oração de Paulo aqui e ore essa oração em favor da sua vida, em favor da vida da igreja, em favor da vida dos seus irmãos, em favor da vida do povo de Deus, irmãos. Que nessa noite, meu irmão, que Deus ele possa, através do seu Espírito, abrir os olhos do seu coração. Que o Senhor abra os olhos do seu coração aqui essa noite. Que no nome de Jesus, essa noite o Espírito Santo ele ilumine os olhos do seu coração, para que você compreenda o chamamento, a plenitude da presença de Deus, a sua herança gloriosa, para que você compreenda a grandeza do seu poder. Essa é a minha oração, que o Senhor possa fazer isso na sua vida essa noite, amém, meu irmão? Vamos nos colocar de pé, que nós vamos orar ao Senhor. Que essa possa ser a sua oração, irmão. Que você saia daqui essa noite decidido a viver uma vida totalmente diferente da que você tem vivido com o Senhor. Que não seja mais um culto, mais uma noite, mais um culto que você saiu daqui emocionado e empolgado, não. Que seja uma noite que você saia daqui convicto, orando a Deus, dizendo: Deus, ilumina os olhos do meu coração para que eu compreenda a Tua vontade. Deus, eu quero viver uma vida totalmente diferente e consagrada a Ti. Senhor, eu quero crescer em intimidade, em santidade, em zelo. Eu quero comer da Tua palavra diariamente. Eu quero estar diante de Ti em oração diariamente. Os irmãos vão ministrar o louvor, irmãos. E você pode nesse tempo, com os olhos fechados, se arrepender do seu pecado de negligenciar a presença de Deus e as coisas de Deus, mas também clamar para que o Espírito de Deus, ele ilumine o seu coração aqui essa noite, o seu entendimento, que você possa sair daqui dessa noite totalmente transformado e disposto a viver uma vida diferente. De olhos fechados, nós podemos fazer isso agora, no nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem assim, Senhor. Sopra em nós, Espírito. Que você possa colocar o seu coração diante de Deus, em sinceridade, em arrependimento essa noite, meu irmão. Que no nome de Jesus o Senhor ilumine o seu coração essa noite. Que Ele abra os olhos do seu coração, para que você entenda a esperança do seu chamamento. Do Rei, Tua glória está aqui, Teu amor a mim. Estás aqui no trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos. Que o seu coração seja iluminado aqui essa noite, a fim de que você compreenda a esperança concedida àqueles que Ele chamou. Que o seu coração seja iluminado aqui essa noite. Que no nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus ilumine o seu coração, para que você compreenda
Compreenda que Deus chamou você para viver uma vida plena diante dele. Para que você conheça a sua herança, a grandeza do seu poder. Para que você conheça a esperança do seu chamamento. Que o Senhor abra os olhos do seu coração, meu irmão. Que o Senhor abra os olhos do seu coração. Que o Senhor ilumine o seu entendimento aqui essa noite. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está. Que Ele ilumine os olhos do seu coração. Que você compreenda. Compreenda, que Ele traga compreensão. Que você consiga compreender as verdades que Deus tem para a sua vida, para o seu povo, para a sua igreja. Que os seus olhos se abram. Que os olhos do seu coração se abram. Que os olhos do seu homem interior se abram para as verdades do Senhor. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Ora ao Senhor, dizendo: Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Senhor, ilumina o meu coração para que eu compreenda as verdades da Tua palavra. Senhor, ilumina o meu entendimento para que eu compreenda as verdades da Tua palavra. Que você possa fazer essa oração essa noite, meu irmão. Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Ilumina o meu entendimento. Espírito Santo, ilumine os olhos do meu coração para que eu veja, compreenda e viva de acordo com as verdades da Tua palavra. Que essa possa ser a nossa oração. Que essa possa ser a nossa intercessão diária. Que nós venhamos a orar como Paulo, para que os olhos do nosso coração venham ser iluminados, para que a gente compreenda a vontade de Deus plenamente, compreenda o chamamento e a esperança que temos em Deus, compreendamos a herança que temos nele. Teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Se você puder, irmão, só coloque a mão sobre o ombro da pessoa que está do seu lado aí, e você faça a oração que Paulo fez pelos Efésios. Ore a Deus pedindo que Deus ilumine os olhos do coração do seu irmão, da sua irmã, dessa pessoa que está ao seu lado, que é a igreja que está aqui reunida essa noite, enquanto o louvor é ministrado. Que você ore dizendo: Deus, ilumina os olhos do coração do meu irmão, da minha irmã, para que ele compreenda o seu chamamento, a sua vocação, para que ele compreenda a tua vontade plena. Você ore aí pelo seu irmão, pela sua irmã, pela nossa igreja, para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação, para que o Senhor nos dê a compreensão daquilo que é a vontade dele para as nossas vidas, para aqui está. Ore por um momento por esse irmão, por essa irmã, enquanto o louvor é ministrado. Te queremos, Deus. Ore, peça que o Espírito de Deus ilumine o entendimento, ilumine os olhos do coração desse irmão, dessa irmã, para que ele saia daqui essa noite disposto a viver uma vida devota ao Senhor, uma vida voltada ao Senhor, uma vida debaixo do poder glorioso do Senhor.
o teu reino vem. Sim, Senhor, abra os olhos do coração da tua igreja. Ilumina o entendimento da tua igreja. Ilumina o teu povo, Senhor. Ilumina, Senhor, o entendimento da tua igreja que aqui está. Os olhos do coração da tua igreja vão estar abertos para as tuas verdades, Senhor. Que eles saiam daqui dispostos a viver uma vida espiritual saudável, a crescer em intimidade, a comer na tua mesa, a orar, Senhor, a ler a tua palavra, a viver uma vida santa, Senhor. Desperta a tua igreja para essa vida. Abre os olhos do coração do teu povo essa noite. Sim, Senhor, dá-nos espírito de sabedoria e revelação. Dá-nos espírito de sabedoria e revelação, Senhor. Sim, Senhor, que nós compreendamos e entendamos o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Que esse poder seja atuante na vida da nossa igreja. Que esse poder seja atuante na vida dos irmãos que aqui estão, Senhor. Que nós vivamos debaixo do poder do Espírito, debaixo do poder e da unção do Espírito Santo, Senhor. Assim nós oramos, Senhor. Assim nós te louvamos por essa noite, Senhor. No nome de Jesus. Se você puder, meu irmão, aplauda Jesus bem alto. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saia daqui hoje, meu irmão, disposto a viver uma vida diferente com o Senhor. Saia daqui hoje disposto a viver uma vida espiritual totalmente diferente com o Senhor. Saia daqui hoje e busque crescer em intimidade, em devoção, em piedade. Amém, meu irmão? Amém? Amém? Então nós, antes de ir embora, nós vamos ofertar. Amém? Você que tem o seu dízimo e a sua oferta, pega ele na sua mão, saia do seu lugar e venha fazer isso agora para a glória do nome de Jesus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Lembrando, irmãos, eu não dei o aviso antes, mas vou dar ele novamente aqui. Nas quartas-feiras nós temos nossa escola bíblica aqui. E quarta-feira agora a gente termina o nosso módulo ali sobre a doutrina da igreja. Na outra quarta nós vamos iniciar um novo módulo que ele vai falar sobre o comportamento do crente. Nós vamos falar sobre ética cristã. Como um crente ele deve se comportar em meio à sociedade, em meio à igreja, em meio ao trabalho, em meio a diversos ambientes. Nós, a partir de amanhã, eu faço o pedido das apostilas. A maioria dos irmãos que fazem parte já nos procuraram e confirmaram. Se caso algum irmão que não está no nosso grupo lá e que não deu o seu nome e deseja participar da escola, nos procure. Tem uma apostila, valor de R$15, é um único custo, uma apostila que ela é sua, a gente dá lá para você, que é onde você acompanha as aulas e os estudos ali. Se você deseja participar, apenas nos procure, faça o seu pedido, que amanhã a gente fecha o pedido, demora alguns dias para vir, e depois a gente não consegue pedir a apostila no meio do caminho, porque vem de São Paulo para cá. Então a gente precisa de uma organização para que tudo aconteça da melhor forma possível. Se você tem um interesse em crescer mais na palavra de Deus, em conhecer, em dialogar, não é culto, é uma escola bíblica mesmo, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente ouve as ideias dos irmãos e a gente ensina a palavra. Nos procure, dê o seu nome, faça a encomenda da sua apostila e venha estar conosco aqui. Amém, meu irmão? Nós vamos orar sobre os nossos dízimos e ofertas, então estenda a sua mão para cá. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada dízimo, cada oferta, cada contribuição que entrou na tua casa essa noite, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, zelo, Senhor, e entendimento para aplicar corretamente tudo aquilo que o teu povo deposita nesse lugar, Senhor. Oramos que o Senhor abençoe, Pai, cada irmão, cada irmã que tem sido fiel nesse lugar, dizimado, ofertado, contribuído financeiramente, Senhor. Que o Senhor os faça prosperar, Senhor. Que eles escolham também financeiramente, Senhor, as sementes que eles têm semeado aqui na tua casa, Senhor. Que eles vejam, Senhor, a tua mão, Senhor, na vida financeira deles e te glorifiquem, Senhor.
Assim nós oramos, Senhor, e abençoamos cada dízimo, cada oferta e cada um dos irmãos que tem abençoado esse lugar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos orar para despedir você, e depois nós vamos cantar um parabéns. Nós tivemos um monte de irmãos de aniversário essa semana. Nós tivemos a Júlia, tivemos o Rodrigo, tivemos a Manu estava essa semana também, né? Júlia, o Rodrigo e a Manu, é isso? Não esqueci de ninguém? Então nós tivemos 3 irmãos de aniversário essa semana. Nós vamos encerrar e depois nós cantamos um parabéns. Nós temos bastante visitantes hoje. Você que nos visita, irmão, irmã, jovem, que Deus abençoe. Que você possa voltar no próximo domingo, ouvir o Evangelho e orar ao Senhor e buscar ao Senhor aqui nesse lugar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Você é bem-vindo aqui nesse lugar, no nome de Jesus. Estenda a sua mão. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor conduza de volta os teus filhos aos seus lares, da mesma maneira que o Senhor os trouxe, Pai. Senhor, dá uma semana abençoada a eles, conduz eles debaixo da tua graça, debaixo do teu Espírito, livra-os, Senhor, guarda-os, esconde o teu povo em ti, Senhor, que eles vivam uma semana totalmente voltada para a tua glória, e que a tua palavra que foi pregada aqui, Senhor, não caia no chão, Senhor, que ela encontre corações e solos férteis, e que ela gere frutos para a glória do teu nome. Assim nós oramos, Senhor, e assim nós abençoamos o teu povo, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um agora e para sempre. Todos digam. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. E agora